Agora foi. Agora eu acho que foi. Opa. As paz, queridos, tudo bem? Jesus abençoe. Faz um tempo de oração. Enquanto o povo está chegando. Fazer um tempo de oração. Esse fundo, eu amo esse louvor, né? Esse fundo musical, eu quero te convidar, você que vai ver depois, quero convidar você. A gente tá junto. Disposto a queimar por ti, versos e canções que eu conseguir cantar todas as vezes que levantar. Só quero te falar, teu é o reino sempre. Senhor Deus, Espírito Santo, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje. Te agradeço pelo fôlego de vida. Te agradeço pelas lutas, sim. Te agradeço pela nossa igreja local, onde nós te servimos. Te agradeço por amigos, famílias, parentes, pela vida dos meus filhos, da minha esposa. Eu te agradeço, Pai, pela vida da minha irmã, dos meus cunhados, toda a minha parentela, tios, primos. Te agradeço, Pai, pelas mulheres, pelos homens, pelas crianças, pelos levitas, por cada um que serve a tua casa. Talvez a terça-feira não tenha sido aquela terça-feira que nós planejamos, mas o Senhor nos permitiu chegar até aqui. Nós queremos começar essa live te agradecendo, porque nós sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. Te agradecendo porque temos a plena convicção do Deus a quem servimos. E o nosso Deus é o dono do tempo, é aquele que muda reis, tira reis, é aquele que muda as estações. Nessa noite nós te suplicamos, conceda-nos a graça da estação que cada um que esteja passando uma estação de dúvida, de medo, de incerteza. Muda essa estação, Deus. Mas que nessa estação de prova nós sejamos fortalecidos pela Tua Palavra, para que quando o Senhor mudar a estação, nós possamos estar preparados e aptos para testemunhar de tudo aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor pode fazer, e declarar que a Tua vontade sempre será, sempre, boa, perfeita e agradável. Fala conosco nessa noite, aqueles que conseguirão entrar, aqueles que verão em outro momento, mas que essa palavra, esse tempo de instrução venha de encontro ao nosso coração, porque às vezes nós queremos determinar aquilo que o Senhor tem que falar conosco. Às vezes nós estamos numa semana tão delicada que precisamos de respostas e achamos que o Senhor vai decidir no nosso tempo, mas que tenhamos clareza de entendimento, que precisamos com a Tua graça aprender a contar os nossos dias, que nós olhamos o tempo de uma forma diferente que Tu vês, Deus, e que nós entendemos que o Senhor não vai dar aquilo que a gente quer, porque o Senhor vai dar aquilo que nós precisamos para fazer a Tua vontade.
que o Senhor encontre em nós maturidade e que nós possamos nos permitir ouvir a Tua palavra, aprender da Tua palavra, para aplicar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Graças e paz, né? Tiago Machado. Tiago, Deus te abençoe, meu amigo. Oh, que bênção. A pastora Liliane está aí, Dona Vera. A gente está seguindo. Sabe, vou abaixar aqui um pouquinho, só um pouquinho aqui. Eu gostaria que desde já você pegue a tua Bíblia. Silvana, abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis. 1 Reis. Eu sei que está fazendo reflexo na lente, né? Deus, as coisas vão se ajustar. Mas eu gostaria que você abrisse 1 Reis 19. Queridos, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Nós não podemos estar com vocês no domingo. Glória a Deus pela vida do diácono Tiago, o homem de Deus, né? Estava ali servindo a Deus, o propósito. E agradeço também pela vida do Pedrinho, que em breve será ordenado ao chamado pastoral. Deus tem levantado pessoas, querido, pessoas que têm sido bênção. E domingo foi um culto abençoado. Agradecer os irmãos que estavam lá trabalhando, né? Muito obrigado pelo carinho. Está orando pela minha vida, pela vida da minha família. Obrigado pelo carinho que vocês têm para com a obra de Deus, porque eu tenho certeza que vocês não fizeram nada para mim, vocês fizeram para Jesus. Então, domingo foi um culto abençoado e hoje vai ser uma extensão, né? Domingo, do culto de domingo, que Deus nos deu uma experiência muito forte no domingo. Nós viemos para participar de uma ordenação pastoral, né? E Deus nos deu uma visão clara falou muito ao nosso espírito. Eu vou até compartilhar com vocês, porque, irmãos, uma vez eu falei lá na igreja, se você recebe uma palavra de Deus, se Deus usa alguém para abençoar a tua vida, não vejo problema nenhum, não é vergonha nenhuma você multiplicar aquilo. Porque se Deus falou com a tua vida, existem pessoas que talvez estejam vivendo os mesmos processos, ou talvez processos mais árduos, mais dolorosos, que essa palavra vai ser uma palavra que vai impulsionar, né, o avanço da igreja. Então não guarda aquilo que Deus fala com você, não guarda, compartilha. Existem pessoas que estão sedentas, famintas, e Deus conta com você, conosco, como igreja, como família, para pregoar o ano aceitável do Senhor. E o profeta messiânico Isaías fala isso. Ele nos ungiu, né? Nós temos que apregoar o ano, ide por todo mundo, pregai o evangelho, a voz que clama no deserto, preparar o caminho. Então nós temos que ter isso bem claro na nossa mente. E nesse contexto nós fomos abençoados. E eu quero compartilhar com você uma palavra que foi liberada sobre a nossa vida, que Deus falou conosco. Eu sou grato muito pelos pastores da Church City, que tem sido instrumento de Deus na vida, na nossa caminhada, instrumento de Deus para abençoar. Abre a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, está aí, ó. Diaconisa Sandra, tia Sandra, que o pastor Jorge esteja aí também. Agradecer o Tiago, né? Nós estivemos intercedendo para o aniversário do pastor Jorge, foi domingo. Também da tia Nelly, que fez aniversário ontem, glória a Deus. Tem diaconisa Mira, espero estar melhor, Mira. Espero que você já esteja restaurada, a tua saúde é restaurada em nome de Jesus. Queridos, 1 Reis capítulo 19, abre a tua Bíblia, por favor. Enquanto você abre, deixa eu te dar um aviso. No dia 16 de janeiro, a Ana Luísa, nossa filha, ela completou 1 ano de vida. Agradeço a cada irmão que mandou mensagem, orou, está intercedendo. E uma das coisas que Deus falou muito ao nosso espírito, que nós precisamos, tendo ou não tendo condições, nós precisamos fazer um momento de oração. Então, domingo agora, o culto iniciará às 9h30. 9h30 da manhã teremos escola bíblica dominical. Após a escola bíblica dominical,
nós teremos o culto, iniciaremos o culto. E no culto, nós teremos um momento de oração de gratidão. Ô Cecília, Deus abençoe Cadu, meu cunhado, paz. Nós teremos um momento de gratidão a Deus pela vida do Ana Luísa, completou 1 ano, e agradecer a Deus também pela sua vida. Que quando Ana Luísa nasceu, eu até postei hoje no grupo, né, da igreja, quando Ana Luísa nasceu foi um momento alegre pra gente. Vocês estavam lá orando. Quando Ana Luísa, com menos de 30 dias de vida, teve que submeter a sua primeira cirurgia cardíaca, você também estava lá. Você nos apoiou, você orou pela gente, e eu sou grato a Deus pela tua vida por isso. E simplesmente vocês sempre estiveram, estão e estarão, né, conosco em todos os momentos. Graças a Deus, eu creio nisso. E eu quero compartilhar com você, eu quero agradecer a Deus pela vida da minha filha com você. Então, domingo de manhã, Rua Godofredo Viana 500, domingo de manhã, você está convidado para estar conosco. No momento, durante o culto, tá, nós levantaremos um clamor de gratidão. E eu conto com você para estar lá. E depois a gente vai ter um bolinho lá atrás para agradecer a Deus, amém? Queridos, 1 Reis, capítulo 19. Vamos lá. A partir do verso 18. Vocês gostaram? Essa caneca é diferente, né, querido? Bem diferente, discreta. A partir do verso 18, vamos lá. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Então, de uma forma bem, para que haja bastante entendimento, Elias saiu, encontrou com Eliseu. Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava com as suas parelhas de bois, né? E Elias passou por Eliseu, o alcançou, lançou a capa sobre ele. Verso 20. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias. Lembra o que eu lhe fiz. O verso 21 é o verso que nós iremos ter como base para a palavra de hoje. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Vou só reforçar bastante o final do versículo 21. Vem comigo, querido, o versículo 21 como um todo. Precisamos ter entendimento daquilo que lemos. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Deus, da vida, a tua palavra, clareza de entendimento, assim como te pedimos no início. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Querido, para que a gente chegue nesse processo, eu tenho certeza que você, em algum momento da sua caminhada de fé, da sua caminhada cristã, você já participou, já ouviu essa mensagem, ou já compartilhou com alguém essa mensagem, ou alguém já ministrou sobre você essa passagem, que é uma passagem extraordinária, marcante, porque começa no momento de perseguição, que Jezabel está perseguindo Elias, depois de Deus usar absurdamente a vida de Elias. E Elias, ele vai para a caverna. Só que no momento que Elias vai para a caverna, Deus,
ele vai ter um encontro com Elias. E Deus fala com Elias e manda Elias sair da caverna, porque ainda tinha muita coisa para fazer através da vida, do chamado ministerial de Elias. E talvez você esteja se perguntando, poxa, que coisas foram essas? Ele teve, e entre essas coisas, perdão, que eu estou falando com os irmãos aqui, estou vendo quem está mandando mensagem, perdão. E entre essas várias coisas, foram três ou quatro coisas, se eu não me engano, que Deus mandou Elias fazer, e estava ungir Eliseu. Guarda o que eu vou falar para você. Deus, ele não erra. Eu quero falar para você que está desempregado, eu quero falar para você que está passando por problema do âmbito espiritual, no âmbito familiar, na tua vida conjugal, na tua vida financeira. Guarda isso. Talvez eu quero falar com você também que está passando por sofrimento, dores, frustrações, situações que estão te colocando e fazendo vários questionamentos no seu interior. Sim, é com você que eu quero falar hoje. Guarda isso. Deus, ele não erra. Deus, ele não erra em nada daquilo que ele faz. Deus, ele não erra nas suas decisões. Deus, ele não erra nas suas escolhas. A palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então Jesus, quando ele te escolheu, Jesus, quando ele te comissionou, Jesus, quando ele pegou um ministério, que o ministério não é teu, o ministério não é meu, o ministério é de Cristo, que foi emprestado a nós para algo específico. Então, quando Deus colocou um ministério sobre a tua vida para algo específico, meu irmão, minha irmã, ele não errou. Ele colocou de forma intencional para que você se mova de acordo com os céus e para que nós nos movamos de acordo com os céus. O nome do Senhor sempre será glorificado, independente das perseguições, independente das críticas, independente das ausências, independente de saída, de entrada, independente de ser alugado, ser próprio, de porta aberta, de porta fechada. Recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Deus, ele sempre agirá, não para motivo de vergonha, mas é para motivo de honra do nome dele aqui na terra. E ele está escolhendo, ele escolheu, a você, a mim. Ele escolheu os improváveis, os imperfeitos, os falhos, os pecadores, para que juntos possamos avançar e dar continuidade ao ministério de Jesus aqui na terra. Então a gente já começa dessa forma para que você entenda o quão especial você é para Deus. A gente já começa dessa forma para que você entenda que apesar das lutas, das perseguições, o plano que Deus traçou, escreveu sobre você, ele não mudou. Deus, ele tem planos sobre a tua vida. Deus, ele tem planos sobre o teu chamado. Recebe em nome de Jesus. Deus, ele tem planos sobre a tua família. Você que está com filho desviado, você que está com seu cônjuge que ainda não se rendeu aos pés da cruz, pega essa palavra. E eu estou falando na autoridade do nome de Jesus. Deus, ele tem propósito na tua família. Deus, ele tem propósito no teu casamento. Deus, ele tem propósito naquilo que ele colocou na tua mão. Porque se ele te chamou, e a Bíblia diz que foi ele quem nos escolheu, e se ele não erra, é porque ele tem algo específico para ser feito através da sua vida. Existem pessoas. Eu até estava conversando com o Tiago sobre isso ontem. Existem pessoas que são acessadas através do chamado que Deus nos deu. Existem pessoas que são transformadas através de uma oração que talvez você ache que seja uma oração simples, mas não é a tua retórica, não é uma palavra rebuscada que move o coração de Deus, é a tua entrega. E existem pessoas que são totalmente salvas, libertas, restauradas através de pessoas que Deus levanta como improváveis. E simplesmente nós aprendemos que Deus, ele chegou para Elias. Falou: Elias, eu já te usei de várias formas, mas eu quero continuar te usando. Você tem muita lenha para queimar ainda. As irmãzinhas do coque,
Quero falar com vocês, as irmãzinhas que se acham que eu já cheguei numa idade que não tem mais. Ei, anula isso da tua vida. Deus tem muita coisa para fazer através da tua vida. Muita coisa. Tem muita lenha para queimar ainda em nome de Jesus. Deus, ele fala, vai e unge Eliseu, sabe, irmãos? E quando Elias, ele chega para Eliseu, por que eu falei tanto do verso 21? Eliseu, ele tinha um trabalho, Eliseu, ele tinha uma família, Eliseu, ele tinha uma certa condição de vida, mas ele abriu mão disso tudo para seguir um homem de Deus. Eu preciso que você entenda o valor da renúncia. Quando você renuncia às coisas, quando você renuncia a amizades, quando você renuncia a posições, quando você renuncia a sonhos, quando você renuncia situações em prol do reino, em prol de Cristo, em prol de Deus, em prol de levar uma palavra, a palavra é o evangelho verdadeiro. Quando nós agimos dessa forma, nós não temos noção o que acontece na nossa vida, na nossa família, o que acontece no reino espiritual. Eliseu, ele simplesmente estava trabalhando, como eu falei, Eliseu tinha uma vida, Eliseu tinha uma família, Eliseu tinha uma certa condição financeira. E ele abriu mão disso tudo para poder seguir Elias, para poder se tornar o pupilo de Elias, para poder cumprir o propósito, né? Só que quando eu vejo dessa forma, eu vejo simplesmente que Eliseu, ele não só fez isso, ele não só pegou e seguiu Elias. Não sei se você já parou para se perguntar sobre isso, conforme eu falei no início. Você que chegou depois, Paz, Fátima, e aí Jonathan, homem de Deus, oração dos céus, filho. Assim como, não sei, como eu falei no início, não sei se você pegou, sabe, essa palavra quando foi liberada sobre a minha vida, a vida da minha esposa, sobre aqueles que estavam naquele local lá, o glória a Deus do pastor Alex, um homem de Deus. Eu falei, Senhor, receba essa palavra para minha vida, eu recebo minha porção, porque Eliseu, ele tinha, irmãos, uma condição. Eliseu, ele tinha uma estabilidade. Eliseu, ele tinha, e aí Elias fala assim para ele, olha só, vem comigo. E Elias fala, deixa eu dar um beijo de despedida no meu pai e na minha mãe, e eu vou com você. E Elias fala para Eliseu, tá bom, então vai e volte, lembra do que eu fiz. Só que o que mais me fascina nessa passagem é que em momento nenhum você vai ver que Elias falou para ele, queima a parelha de bois, queima o equipamento que você está arando, queima o que você tem, dá para o povo, queima, se desfaz, abre mão. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia Elias dando essa instrução para Eliseu. E aí uma chave virou na minha vida. Eu gostaria muito que você tomasse posse dessa palavra, porque às vezes nós estamos nos movendo de uma forma que o céu não se move. Estamos gastando muita força em prol de algo, e aí nós cansamos, desmotivamos, perdemos a razão e dizemos, isso não é mais para mim. É porque às vezes a gente está empenhando muita força natural. E não é só empenhar força, você precisa entender que não adianta, que para você aprender a servir, você tem que querer servir e se submeter à autoridade. Olha só o que Elias fala para Eliseu, você vai. Ali eu vejo uma palavra de comando, uma autoridade. Elias era uma autoridade levantada por Deus na vida de Eliseu. Tanto que Eliseu foi pedir permissão, autorização. Eliseu foi pedir autorização a Elias. Meu irmão, quero falar para você aí, ó, você que serve a Deus,
para que eu e você possamos servir a Deus como deve ser feito, nós precisamos aprender a se submeter às autoridades constituídas por Deus, nas mínimas coisas, porque Deus ele não erra, como eu falei no início. Todas as pessoas que Deus levanta têm um propósito específico para ativar, para restaurar, para abrir, para fechar, para livrar, tem propósito específico. Autoridades levantadas por Deus. Se nós não nos submetemos a autoridades levantadas por Deus, nós quebramos princípios, e o princípio que quebramos é o princípio da honra. Porque quando eu não me submeto à autoridade levantada por Deus, eu estou quebrando o princípio. Eu só vou me submeter a quem eu acho que eu tenho que me submeter. Mas não é quem você acha, é quem Deus escolhe. Você está entendendo? E aí eu vejo, olha a visão de Eliseu. Eliseu, quando ele olhou para Elias, ele via aquilo que Elias carregava. Então Eliseu se preocupou em se submeter à autoridade. E quando ele se submete à autoridade, Elias fala para Eliseu: vai e volte, lembra do que eu fiz por você. Eu acho é uma passagem fantástica. Só que aí chega num determinado momento da vida, aonde, conforme eu estava falando, que Elias não mandou Eliseu queimar nada. Mas Eliseu foi e queimou. E talvez você esteja aí se perguntando: por que Eliseu queimou então? Pastor, por que Eliseu se desfez? Pastor, por que Eliseu queimou, abriu mão? Por quê, irmão? Vou falar para vocês porque às vezes não, quando eu decido, a Bíblia vai dizer, dele dois caminhos. Quando eu decido seguir a Jesus, não existe plano B. Vou falar de novo. Quando eu escolho Jesus, não existe plano B. Não tem um caminho de volta. Não tem aquela questão, eu vou por esse caminho, se não der certo eu vou por outro. Eu vou servir aqui, se não der certo eu saio, eu vou ali. Não existe isso no reino de Deus. A palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Isso aqui fala de posicionamento. Quando a palavra fala que a palavra do cristão, do filho de Deus é uma só, está falando de posicionamento. E aqui eu vejo o posicionamento de Eliseu. Eliseu se posicionou da seguinte forma: por que eu vou queimar todo o equipamento de arar? Todo o meu equipamento, por que eu vou queimar? Porque eu não estou preocupado com o que possa acontecer lá na frente. A minha preocupação é queimar as pontes hoje, porque eu só tenho um caminho. Onde eu quero chegar, irmãos, hoje, para a gente poder continuar? Deus te tirou de locais, Deus mudou a tua vida, Deus mudou as suas estações, Deus colocou você, tirou você de um local, colocou em outro. Deus abriu portas para que nós possamos servir a Ele. Não existe plano B. Esse, quando nós aceitamos, é de coração. Até no final do ano, Deus nos deu a palavra. Eu falei, até alguns irmãos ficaram meio rindo depois, mas a gente está entrando no ano de 2025 com o pé na porta. Com o pé na porta, não está falando, pastor, você está falando que vai arrombar? Não, eu estou falando que eu vou chegar e não vai ter dificuldade que vai me fazer parar. A minha esposa vai chegar e não vai ter dificuldade que vai fazer minha esposa parar. Os meus filhos vão chegar e não vai ter dificuldade que vai fazer os meus filhos pararem. Porque nós decidimos que no ano de 2025 é o ano da gente poder focar naquilo que Deus nos mandou fazer. É o ano da gente trabalhar de cabeça, de coração para o reino. Porque não tem plano B, irmão. E simplesmente Eliseu olhou com esses olhos. Ele olhou aquela situação com uma perspectiva, a perspectiva dos céus. E muitas vezes nós não vemos dessa forma. E talvez você esteja falando assim: poxa, pastor, não é. Como assim? Vou te dar exemplo. Quantas vezes nós aceitamos a Jesus, mas não rompemos com amizades passadas, não rompemos com vínculos passados. Sabe, domingo retrasado, passado foi o Pedro que pregou, domingo retrasado,
A gente estava ministrando a palavra que a gente tem o costume de valorizar mais a promessa do que a aliança. Quando eu valorizo a aliança, o que eu estou dizendo para Deus? Olha, eu estou valorizando o que o Senhor fez por mim, a oportunidade que o Senhor me deu, e eu não vou voltar atrás. É isso que a gente está falando, é sobre isso. Valorizar a aliança é sobre isso. Só que quando eu tenho esse entendimento, mas as pontes com a vida antiga, as pontes com o Egito, as pontes com as amizades antigas, as pontes com as músicas seculares, as pontes com as escolhas passadas, as pontes com as mesas passadas, ainda estão vivas, meu irmão. Eu estou simplesmente valorizando as pontes e não a aliança que nós temos com Deus. Sabe, querido, eu entendo que existem amizades de anos, e eu acho lindo. Eu entendo que existem colegas de trabalho, eu acho lindo. Mas nós precisamos entender que existem amizades que não cabem mais na nossa mesa. A gente não vai deixar de amar, mas não cabe mais para a gente estar em certas mesas, irmão. E Eliseu, ele chega e fala assim: eu vou queimar isso daqui. Eu vou queimar. Por que eu vou queimar? Porque eu sei que eu sou homem, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou falho, e que se eu não queimar as pontes com o passado, se eu não queimar as pontes com a vida antiga, se eu não queimar as pontes com as amizades antigas, em algum momento da minha caminhada eu vou procurá-los, porque a ponte ainda vai estar ali. O que eu vejo com isso? Eliseu queimou, Eliseu estava dizendo: eu estou queimando porque para mim não existe plano B. Eu recebi um chamado. Eu estou debaixo, me submetendo a uma autoridade espiritual que é Elias. Ele passou a capa dele sobre a minha vida. Então, a partir de agora, não tem plano B. As pontes com os trabalhos, com as amizades, as pontes passadas precisam ser destruídas. Talvez você esteja dizendo: poxa, pastor, eu vou destruir a amizade. Não falei isso. Por isso, todas as vezes que a gente faz uma live, um culto, a nossa oração é que Deus nos dê clareza de entendimento. Mas existem mesas que não cabem mais para a gente estar nessa mesa. Salmo capítulo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. É bíblico isso, querido. Não é o pastor que está inventando, é bíblico. Então a gente tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque às vezes a gente simplesmente aceita Cristo, segue o Evangelho, mas continua com os hábitos passados. É que ele deixou, mas não libertou. Sabe por quê? Porque ainda existem pontes que não foram destruídas, e Eliseu queimou essas pontes. Sabe, Eliseu, ele simplesmente queimou porque ele tinha um único objetivo: eu estou debaixo de uma nuvem e eu quero permanecer nessa nuvem. E a Bíblia vai dizer que Eliseu foi criticado, irmãos. Mais na frente, lá na escola dos profetas, Eliseu era criticado. Riam de Eliseu, zombavam de Eliseu. Mas Eliseu, ele tinha se comprometido. E uma vez, quando a gente se compromete, a gente não está preocupado com as vozes, não está preocupado com os defeitos, não está preocupado com o que as pessoas falam. A nossa única preocupação é valorizar aquela aliança, é aproveitar, é desfrutar daquilo que Deus nos colocou para fazer. E eu estou falando isso porque, lembra quando eu falei das pontes, das amizades, serviços, mesas? Às vezes nós falamos, podemos achar assim: poxa, mas eu consigo, eu sei o que eu estou fazendo, mas eu preciso, eu não consigo viver sem. Crescemos juntos. Queridos, nada domina o homem a não ser que ele permita. Nada domina o homem a não ser que ele permita. Eu não estou falando para você que eu sou perfeito.
minha família não é perfeita. Nós somos imperfeitos que adoramos um Deus perfeito. Mas uma coisa a gente tem aprendido, que nada domina o homem a não ser que ele permita. E às vezes a gente, se nós não tivermos esse entendimento de cortar pontes, não vai adiantar a gente caminhar. Não vai adiantar a gente servir, porque Judas caminhou com Jesus. Judas serviu. Judas sentou à mesa. Eu estava conversando com um homem de Deus. Existem teólogos que falam sobre os assentos na Santa Ceia, que tinham assentos específicos. Teólogos falam sobre, alguns falam sobre isso, assentos específicos, e nesses assentos específicos, cada assento apontava para uma definição. Por exemplo, quando você vai no restaurante e você senta na cabeceira, na ponta, as pessoas falam assim, quem vai pagar a conta é ele. Um exemplo, tá, queridos? Não estou falando que seja isso, na Bíblia não tem, estou conjecturando. Mas, quando eles estavam falando sobre a formação como foi na Santa Ceia, Judas sentou ao lado de Jesus. Então, significa que quem estava ao lado de Jesus era uma pessoa próxima. Não era qualquer, era uma pessoa próxima. Então, Judas ele foi próximo de Cristo, mas a proximidade que ele teve de Jesus não foi o suficiente para ele, porque algumas pontes não foram rompidas. E ele acabou negando a Cristo. Negando não, ele acabou traindo Jesus. Só que Judas você já ouviu, Só quando a gente olha para Pedro. Pedro foi um homem que caminhou com Cristo, o primeiro pastor, né? Chegou um determinado momento na vida de Pedro que Pedro negou a Jesus, e aquilo já começou a corroer o coração de Pedro, começou a corroer, que Pedro estava ali. E quando a gente lembra que Pedro viu Jesus morrendo, a cabeça de Pedro como ficou, e Pedro voltou às práticas antigas. É bíblico isso, irmãos, sabe? Porque Pedro, antes de ser pescador de alma, ele era pescador de peixe, né? Então Pedro voltou a pescar. Depois da traição, depois da morte de Cristo, Pedro voltou a pescar. Porque se a gente não queimar, não cortar as pontes passadas, às vezes quando a gente olhar para trás, ela vai estar ali nos esperando. O plano B vai estar ali, mas não existe plano B. Para você que é pai, para você que é mãe, para você que é homem de Deus, você que é filho, guarda o que eu vou falar para você. Ninguém aqui é melhor ou pior do que ninguém. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos improváveis, falhos. Mas diante de Deus não pode ter o plano B. Jesus é o plano e acabou. Como diz aquela música da Renascer, Jesus, plano melhor, é isso daí, acabou, ponto final. Não importa a tua condição financeira, não importa a tua vida familiar, a decepção, a dor que você está vivendo, não importa, Jesus é o único plano, Jesus é a solução, não existe outro. Às vezes a gente acha que a solução para resolver um problema é se isolar, é fugir. A gente já vai para um plano B, é abandonar, não existe isso, irmão. O plano é único, só tem um plano, é Jesus. E se a gente não tiver esse entendimento, nós não cortaremos a ponte com o nosso passado. Sabe, quando a gente para olhar sobre essa perspectiva, vários momentos, biblicamente falando, aponta sobre isso. Sabe, quando o povo saiu, o povo me sai do Egito, a Bíblia vai dizer que foram 400 anos de tormento. E aí Deus chega e fala a Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. Aí Deus levanta Moisés é usado por Deus para libertar o povo. E quando começa a vir a dor, quando começa a vir o problema, o povo me chega para Moisés e fala, melhor é a gente voltar para o Egito, ter morrido no Egito. O povo começa a voltar a olhar para o passado. E às vezes nós agimos dessa forma. Poxa, antes eu não tivesse ido para a igreja, antes eu não tivesse entregue esse voto, antes eu não tivesse feito essa renúncia. Não existe isso, queridos. Nós precisamos aprender
que existem portas que se abrem por Deus e existem portas que se fecham por Deus. Existem locais aonde Deus nos coloca e existem outros locais aonde Deus nos arranca. Existem locais, mas nós precisamos ter o coração aberto, a mente aberta, para compreender que não foi Elias que mandou Eliseu queimar a carroça. Eliseu queimou por conta própria. Pedro não queimou, não se desfez dos barcos. E aí, no momento de decepção, de dor, de sofrimento, Pedro me volta para onde? Meu irmão, no momento de dor, de sofrimento que você está passando, o teu pensamento se volta para onde? Você se volta para onde? Para uma bebida, para um vício, para a prostituição, para as mesas antigas, para as amizades antigas. E talvez saia a palavra da tua boca que vai totalmente o contrário daquilo que você prega, daquilo que você sabe. Porque as pontes antigas precisam ser destruídas. Mas isso não é algo que a autoridade espiritual constituída por Deus vai falar para você. É algo que você precisa, que vem de dentro para fora. Foi essa a visão, a decisão de Eliseu, veio daqui de dentro. Elias não me mandou fazer, mas eu decidi cortar as pontes com o passado, porque agora eu vou viver o melhor momento da minha vida. Talvez eu passe por dor, por frustração, talvez eu passe por momentos de desesperança, talvez eu passe por momentos de escassez, desertos, talvez perdas, mas será o melhor momento da minha vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que até o desejo de adorar a Ele vem dEle. Que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Sabe, querido, eu quero chamar a atenção a você que o entendimento que Eliseu teve, eu preciso queimar as pontes com o passado. Porque não importa o que vai me acontecer a partir de agora, mas eu estou tendo a dádiva, o privilégio, eu estou tendo a honra de trabalhar para Jesus, de servir a Jesus, de falar daquele que salva, que liberta, que cura, que restaura, daquele que quando ninguém acreditou em mim, Ele acreditou em mim, daquele que me salvou, que me livrou, aquele que riscou o meu nome do livro da morte, aquele que escreveu meu nome no livro da vida, aquele que muda reis, aquele que o governo dos homens não trabalha, não atrapalha a obra dele, aquele que as estações obedecem à voz dele. Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? É para ele que nós estamos é a ele a quem nós servimos. Então eu quero falar para você nessa hora de janeiro, já estamos no final, peço perdão. Começamos o ano de 2025. Corta as pontes com o passado. Segue em frente. Não importa o problema, segue em frente. Vou falar pela segunda ou terceira vez no meu encontro. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dor, segue em frente, segue em frente. Não tem, queima as carroças hoje, queima o barco hoje. Você não vai voltar. E foi tão importante isso que eu estou falando para os irmãos, que Pedro, ele volta a pescar, e Jesus, quando ele ressuscita, Jesus manda avisar todo mundo, e Jesus fala, avisa também para Pedro, porque Jesus sabia que não foi de um dia para a noite o que fez Pedro voltar. Começou uma frustração, uma dor, uma decepção.
até com Ele mesmo. E essas coisas começam. Se nós formos alimentando esses sofrimentos, se formos alimentando essas dores, se formos alimentando esses tormentos, simplesmente nós estamos reconstruindo pontes com o passado. E é aquela questão, não deu certo, eu vou voltar para a vida antiga. Sabe, irmãos, uma das coisas que mais me dói é quando a pessoa sai da igreja e vai para o mundo. Uma coisa é quando a pessoa sai da igreja, sai de uma igreja, vai para uma outra igreja. Mas quando é Deus quem envia, você vai para um lugar. Agora, quando você sai da igreja e se desvia, irmão, que isso? Você está valorizando mais a dor, mais o sofrimento, a decepção, talvez, do que o evangelho. Só que você no trabalho, você passa por tudo isso, mas continua no teu local de trabalho. Então eu preciso que você entenda isso nessa noite. Que Eliseu, ele queimou. Só que para a gente poder fechar, que já está dando a hora. Elias não só queimou. Eliseu queimou. Eliseu não só queimou todo equipamento, não só fez aquele churrascão. Eliseu não ficou ali para ver. Partiu para ficar com Elias. E talvez você se pergunte, por que Eliseu não ficou ali para ver o que ele perdeu, o que ele abriu mão, o que ele tinha, que não era mais dele? Por que Eliseu não ficou ali? Porque Eliseu sabia que se ele ficasse ali, aquilo ia estar consumindo o coração dele. E o grande problema da humanidade é o se. E se? Esse e se é uma voz do diabo que vem nos ouvidos daqueles que se permitem ouvir a voz do diabo. Por quê? Ai, será que eu fiz a coisa certa, abrindo mão desse apartamento, dando para a igreja? Será que eu fiz a coisa certa em sair do emprego e viver do pão do altar? Será que eu fiz e se? Isso é a voz do diabo sugestionando. Eliseu estava certo de que não existia um plano B para a vida dele. Eliseu estava certo de que uma autoridade espiritual constituída por Deus o ungiu com um propósito específico para realizar algo específico. E quando a gente olha no final, tudo aquilo que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Mas alguém teve que decidir cortar as pontes, queimar o equipamento. E quem decidiu isso não foi Elias, foi Eliseu. É uma decisão que eu e você precisamos tomar, de seguir em frente, de nos esforçar. A gente se esforçava antes. Antes da gente ter a vida que a gente tem hoje, a gente se esforçava antes. Aí melhorou um pouquinho, parou de se esforçar. Antigamente a gente era ferido e continuava. Agora é ferido, quer parar. É hora da gente recalcular a rota e seguir em frente. Amém? Querido, que essa palavra veio antes de para você, veio para mim. Até conversei com a pastora Liliane sobre isso, veio de Deus. E eu quero falar para você que eu e você possamos, chegou um momento de queimarmos o equipamento passado. Chegou o momento de queimarmos as pontes com o passado. Chegou o momento de, por mais que tenhamos aquela amizade, aquela que às vezes não pode faltar na festa, chegou o momento de nós vivermos algo novo. E não se coloca vinho novo em odre velho. Então, queridos, existem mesas que não cabem mais para mim, que não cabem mais para você, que não cabem mais para a gente. Existem amizades, existem pontes, existem vínculos, alianças que não são mais para estar conosco. A nossa aliança hoje, única e exclusiva, é com Deus. E precisamos valorizar essa aliança. E
quando valorizarmos essa aliança, teremos força para queimar as pontes com o passado. E não ficaremos parados olhando ela queimar. Nós partiremos e seguiremos o plano, o propósito que Deus nos colocou. Amém? Quero orar por você. Senhor, abençoa, Senhor, a nossa mente. Que essa palavra venha sendo uma palavra, Pai, que edifique a nossa vida. Tu sabes o coração, a mente de cada um. Teu é o reino. Tu é a glória, Deus. Eu te peço nesse exato momento que o entendimento que o Senhor nos deu, cada um vai receber de uma forma. Mas que nós possamos, não só os domingos, todos os dias, entender que assim como Eliseu foi movido pelo teu Espírito, foi uma decisão de Eliseu queimar e seguir em frente. Nós entendemos que essa decisão tem que ser nossa. Não é uma decisão coletiva, é uma decisão individual. Não é uma decisão pensando naquilo que Deus pode nos dar, mas é uma decisão valorizando a aliança de quem Ele é na nossa vida. Essa decisão precisa vir, ó Pai. O Senhor nos deu, o Senhor falou conosco por intermédio dessa palavra. E chegou o tempo da tua igreja ter esse entendimento. As pontes com o passado precisam ser queimadas. Enquanto não queimarmos as pontes com o passado, sempre teremos um plano B. Sempre teremos uma mesa que já não cabe mais para a gente. Sempre teremos alianças que não cabem mais para esse tempo que nós precisamos valorizar a aliança com Deus. Nós precisamos entender que quem nos completa é Jesus, que Jesus nos é suficiente, que Jesus nos mantém de pé nos dias difíceis e nos dias bons. Ele sempre nos mantém de pé. Então dá essa clareza para a tua igreja, Pai. Porque a nossa família precisa ter essa clareza. Os nossos filhos, netos, bisnetos, toda a nossa parentela precisa ter essa clareza. Porque enquanto não tivermos essa clareza, nós estaremos trazendo para perto quem não é mais para andar com a gente. E reino dividido não subsiste, Deus. Nos dê esse entendimento. É hora, Pai amado, de queimarmos as pontes com o passado. É hora de queimarmos as pontes com aquilo que o Senhor rejeita. As pontes com aquilo que o Senhor reprova. Ainda que estejamos cercados, o Senhor vai abrir um caminho no meio do mar, no meio do nada. O Senhor pode fazer um milagre. Porque nós nos posicionamos hoje em seguir em frente contigo, que és o nosso pastor e és a autoridade sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, estamos terminando. Olha, que Deus abençoe a tua vida. Diaconisa Neide, manda abraço para a tia Nelly. A pastora mandou uma mensagem em nome da família para vocês. Muito obrigado pelo carinho. Só lembrando, domingo o nosso culto é de manhã, 9h30 da manhã, escola bíblica. Após a escola bíblica, o culto, e teremos um momento de uma oração de gratidão a Deus pela tua vida e pela nossa filha que completou 1 ano de vida. Depois do culto vai ter um bolo simbólico, mas eu quero muito que você esteja lá, porque eu sou grato a Deus pela tua vida. A bênção da saúde da minha filha passa pela tua vida. Rua Godofredo Viana, número 500. Eu, Liliane, Miguel, João Pedro, Ana Luísa e Jesus Cristo primeiro, sempre queremos receber o teu abraço no domingo. 9h30 da manhã, hein? 9h30 da manhã, esteja lá. Que Deus abençoe a tua vida. Você que vai dizimar, você que vai ofertar, a nossa chave Pix é o CNPJ. Eu vou falar pausadamente, tá? Para você abençoar o ministério, para a gente continuar seguindo
e glorificando o nome do Senhor, honrando com os compromissos da igreja. É o CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Vou repetir. Chave Pix CNPJ 10 193 915 0002 dígito 03. Que Deus abençoe a tua vida. Guarda o que eu vou falar para você. Jesus conta com você. Eu acredito no teu chamado. Eu e minha casa contamos com você. Vidas serão abençoadas, transformadas, salvas e libertas. Deus usando a tua vida como instrumento. Amém? Vamos queimar as pontes com o passado, porque tem muita lenha para queimar ainda, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pastora não está aqui, mas um grande beijo, fica na paz. E nunca se esqueça, somos família, somos igreja. Jesus te abençoe. Shalom, paz.